Produção agrícola no Amazonas tem prejuízo de 60 milhões por conta de cheia dos rios. Bolsonaro diz que abre mão da reeleição se Brasil passar por reforma política. Filho diz a polícia que a deputada Floriderlis e três irmãs podem estar envolvidas na morte do pastor. 2 filhos da parlamentar tiveram prisão temporária decretada. Estados Unidos proíbem companhias aéreas comerciais de sobrevoarem o Irã. Turquia condena 151 à prisão perpétua por tentativa de golpe. Polícia prende bandidos que mataram um sargento em tentativa de assalto na Zona Leste. Homem morre após parte de construção em garagem de ônibus desmoronar no Nova Esperança. Bandido morre em troca de tiros com a Rocana, invasão Monte Oreb. Traficante executado com 7 tiros de pistola no bairro de São Francisco. Outras 2 mortes foram registradas pelo IML durante a madrugada. O Jornal da Manhã começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Parcialmente nublado com chuva em áreas isoladas, prevê o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. O Clima Tempo fala que é de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros com temperatura máxima de 33 graus. 26 graus do momento aqui no sítio histórico da cidade, com 84% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. É sexta-feira, 21 de junho. Chegamos aos 172 dias do ano. Faltam 193 para terminar 2019. É dia de São Luís Gonzaga. Comemoramos também o dia do intelectual, o dia do mídia, dia internacional da música, dia do skate, dia do aperto de mão, dia mundial da yoga, dia nacional do controle da asma e o dia universal olímpico. Aeroportos. O internacional Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada operam sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. 1788, a Constituição dos Estados Unidos é adotada, oficialmente retardada por uma convenção constituinte reunida na Filadélfia. 1963, o cardeal Giovanni Montini é eleito Papa e toma o nome de Paulo VI. 1970, o Brasil vence seu 3º campeonato mundial de futebol ao vencer a Itália por 4-1 no México. 1990, um abalo sísmico na fronteira do norte do Irã e Azerbaijão deixa 40 mil mortos e 50 mil feridos. A política brasileira perdeu no dia 21 de junho de 2004 uma de suas maiores figuras nos últimos 50 anos. O presidente nacional do PDT e ex-governador do Rio de Janeiro e Leonel Brizola morreu aos 82 anos, vítima de uma infecção pulmonar. Ele foi internado à tarde e seria transferido para outro hospital quando se sentiu mal, vindo a sofrer no fim da tarde um ataque cardíaco. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Sonoplastia hoje mais uma vez com Itamar Jardina. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas vai reforçar a partir de hoje ações educativas no município de Parintins. Aproximadamente 30 servidores da Gerência de Educação para o Trânsito e do Núcleo Especializado em Operação de Trânsito embarcaram na manhã desta quinta-feira rumo ao município. O objetivo da ação é orientar condutores e pedestres quanto às normas de trânsito para a promoção de um trânsito seguro durante o 54º Festival Folclórico de Parintins. Além dos servidores, o Detran também contará com o apoio de 10 veículos que serão utilizados nas ações educativas. O Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade, onde está o repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina, bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. E o tempo, como é que está aí, Peregrini? Paulo, nublado, um pouquinho nublado na área da zona leste da cidade, onde nós estamos nesse momento, nas proximidades aqui do pronto-socorro João Lúcio, não tá ameaçando uma chuvinha para daqui a pouco, Paulo. Temos aí aquele ventinho bem fresquinho, na área da zona norte também, onde estivemos agora há pouco, na oportunidade em que estávamos no Instituto Médico Legal, deu para notar também que a temperatura é bem amena nesse momento. Peregrini, feriadão aí, as estradas como é que estiveram aí, principalmente a M70? Com boa procura, viu, Paulo? Muita gente procurando a M070, ao contrário da BR-319, que ontem teve uma movimentação bem abaixo do esperado. Conversava ontem
com a coordenação das balsas lá, falava com o Carlinhos da balsa, ele me dizia que a movimentação era bem pequena, bem abaixo do que era esperado para quem faz a travessia a partir do Porto da Ceasa, lá para o município do Carezo da Vaz. É bom lembrar que hoje o comércio funciona normalmente em seus horários de costume, assim como os shoppings, e os bancos também reabrem logo mais às 9 horas. Além das escolas estaduais, né, Paulo? Que apesar do ponto facultativo, as escolas, devido à greve dos professores, hoje funcionam normalmente. Sim, para repor as aulas, né, Pelegrini? Sim. Pelegrini, e os prontos-socorros da cidade durante a noite, como é que foi? Movimentação intensa, viu, Paulo? Tanto no pronto-socorro Platão Araújo, quanto no pronto-socorro João Lúcio, onde estivemos agora há pouco no Platão Araújo, chegando agora aqui no João Lúcio, falta chegarmos ainda no 28 de agosto, a movimentação bem intensa nessas duas unidades de saúde e também no pronto-socorro Delfina, né, que está tendo agora uma movimentação intensa, procura maior, vem crescendo no Delfina Vista, que fica ali no extremo norte da cidade, pegando ali aquele povo do Tarumã, do Viver Melhor, do Nova Cidade, né? Aquela área ali muito procurada agora, o pronto-socorro Delfina Vista. Pelegrini, a polícia agiu rápido e já prendeu os bandidos que mataram o sargento covardemente em tentativa de assalto lá na Zona Leste. Um deles, inclusive, diz que vai se regenerar, vai se entregar a Deus. Já deve ter comprado uma Bíblia também, Pelegrini. Pois é, já deviam ter partido, né, Paulo Guerra, para o encontro com Deus até mais cedo, né? Se bem que não vão encontrar com Deus. Já foram presos, graças a Deus, e tomara que fiquem muito tempo na cadeia para pagar pelo crime que fizeram, por aquela covardia, quando mataram um pai de família que estava trabalhando covardemente. Nós que tivemos acesso ao vídeo, Paulo, a gente vê como eles atiraram com gosto, atiraram mesmo para matar, 3 contra 1, ainda assim mataram o sargento a sangue frio e com vários tiros. Atiraram não só para ferir, não, para fugir, atiraram mesmo com vontade de matar. Merecem, enfim, apodrecer na cadeia. A cadeia é pouco para eles, Pelegrini. O homem morreu após parte de construção lá na garagem da Jaçanã, desmoronar, Pelegrini, lá no Nova Esperança. É uma obra, né, Paulo, sem nenhum tipo de fiscalização, nenhum tipo de tapume, nem nada, nem aquela proteção de lona para quando fazem escavações, e infelizmente esse homem morreu, né? Ele tinha 47 anos de idade e infelizmente acabou morreu enquanto trabalhava. Um traficante foi executado ontem no bairro de São Francisco com 7 tiros, 5 deles na cabeça. Estourou a cabeça do traficante, que é ex-presidiário também, era ex-presidiário, né, Pelegrini? Pois é, e ele, depois que saiu da cadeia, Paulo Guerra, ele saiu da cadeia, né, ele passou uns 6 meses por lá por tráfico de droga, aí foi morar no sítio, foi morar lá na BR-174, estava por lá mexendo com a mata, com a terra, e veio passar o feriado no Beco Mossoró. Daí, Paulo Guerra, ele foi assassinado, como você bem colocou, com 7 tiros, 5 deles na cabeça, e acabou morrendo na hora. Agora, na madrugada, Pelegrini, bandidos trocaram tiros com a Rocan. E o que aconteceu, Pelegrini, aonde foi? O bandido morreu e foi na invasão Monte Oreb, que fica por trás do conjunto Viver Melhor. A Rocan foi informada que tinha homens lá armados vendendo droga e que estavam lá aterrorizando os moradores daquela área. Paulo, para você ter uma ideia, a invasão Monte Oreb, ela é completamente dominada por tráfico, por milicianos, e para você ter uma ideia, nem carro, a viatura da Rocan não desce na comunidade de Monte Oreb. Os policiais tiveram que descer a pé, e logo que desceram, estavam fazendo revista, viram várias pessoas armadas e foi recebida a tiros. Os policiais, para se defenderem, revidaram os tiros. Um bandido foi baleado, foi levado pela própria unidade da Rocan para o pronto-socorro Delfina Avis, mas lá morreu agora há pouco. Pois é, Pelegrini, outras 2 mortes aconteceram também, não é, Pelegrini? Entre elas já essa que você acaba de citar. Não, Paulo, dentro temos mais 2, né? Uma pessoa que morreu no SPA do Alvorada, né? E foi levada para o Instituto Médico Legal, e outra pessoa morreu no pronto-socorro Platão Araújo, que o deslocamento do carro do Instituto Médico Legal dá-se nesse momento para levar o corpo à sede do IML. As 2 situações de tiro, mais essa do Viver Melhor, nós já estamos contabilizando aí na noite e madrugada 3 mortes por arma de fogo. Muita violência na cidade, não é, Pelegrini?
Muita violência, Paulo Guerra, muita violência na cidade, né? Apesar de a gente ter acesso, né? A Secretaria de Segurança trouxe aí a público os números, né? Desde do começo da administração Wilson Lima, mostrou aí muita diminuição no número da criminalidade, porém, os crimes continuam acontecendo sim, principalmente, Paulo Guerra, por acerto de conta. Peregrini, anteontem, terror no bairro de São Francisco, quatro motocicletas, e significa dizer que 8 homens realizando um arrastão em todo o bairro Peregrini. Onde é que tá a polícia? Nunca aparece para pegar esses caras, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, esses bairros, São Francisco, o bairro do Aleixo, o bairro de Petrópolis, essa área aí, Paulo Guerra, vem sofrendo muito, um trabalho bem intenso precisa ser feito nessa área da cidade. Não é de hoje que a gente noticia aqui arrastão, homicídios, assaltos e todo tipo de violência nessa área aí, dali do bairro de São Francisco, Petrópolis, bairro do Aleixo. Essa situação é muito complicada aí nessa área, Paulo Guerra. Há de se fazer uma operação, um trabalho mais intensivo, algo dessa natureza. O Departamento de Inteligência também precisa agir nessa área, porque não é de hoje que nós estamos aqui noticiando, infelizmente, fatos lamentáveis ocorridos nesses bairros. Agora a bandidagem gosta de agir a partir das 5 horas da manhã, na troca de turnos no distrito industrial, quando os ônibus deixam os trabalhadores e já vão levando os outros para o trabalho. Peregrini, nessa hora que eles atacam para fazer a limpa. Pois é, principalmente o alvo é celular, né? E os trabalhadores que estão ali esperando o ônibus para irem ao trabalho, para se deslocar ao trabalho, são as principais vítimas desses bandidos que cometem arrastões aí, principalmente na madrugada e também nessa área lá do bairro de Petrópolis, São Francisco, aquela área ali do Aleixo também, não tem hora. Toda hora é hora de bandido estar agindo ali e um trabalho precisa ser feito. Peregrini, bom trabalho até daqui a pouco com todos os detalhes dos últimos acontecimentos na cidade. Sem dúvida nenhuma, Paulo, sem antes agir, né? Sem antes interagirmos com nossos ouvintes, mandar aquele abraço aí para todo mundo das comunidades do Supiá, do Pesqueiro, Sacambu, Bela Vista, Arapapá, Lago do Limão, toda essa moçada que acorda cedo, Paulo Guerra, para ouvir o Jornal da Manhã. E lá em Maracapuru, Major Afrânio, Dona Marília também com o radinho ligado, ouvindo o Jornal da Manhã, muita gente no interior prestigiando e aumentando a nossa audiência, Paulo. 5h59 em Manaus. Nesta sexta-feira, às 19 horas, tem a apresentação do espetáculo A Bruxinha, que era boa, no Teatro da Instalação, na Frei José dos Inocentes. A peça, encenada por alunos do curso de Laboratório Teatral do Liceu Cláudio Santoro, conta a história que utiliza de elemento do universo da magia para tratar de uma questão comum às crianças, a dificuldade de ser diferente. A montagem proporciona ao público um olhar sobre as crianças e adolescentes na contemporaneidade. A entrada é gratuita e a classificação é livre. Já às 20 horas no Teatro Amazonas, o maestro e compositor Adelson Santos vai apresentar Tempo e Ondas Sonoras, um show de música e poesia com participação do trio Ieba Belo, formado pelas vozes femininas de Aline, Ana Dimítria e Eliandra Carvalho. A apresentação, que terá entrada gratuita, fará uma amostragem das principais obras de Adelson. Interagindo com os ouvintes através aqui o super aplicativo humano. Os moradores de Santa Luzia reclamando contra a falta d'água desde as 23 horas de ontem na rua Ceará. E lá no João Paulo também, os ouvintes acompanhando o Jornal da Manhã. A Simone, que está acompanhando o jornal e diz que ouve todos os dias, assim como os moradores lá do Rio Preto da Eva. No próximo domingo, às 18 horas, começa oficialmente a temporada de Boi Bumbá em Manaus, com os ensaios de Caprichoso e Garantido, que voltam a acontecer no Centro de Convenções do Sambódromo. Milhares de pessoas se reuniram no centro de Manaus no fim da tarde desta quinta-feira para celebrar a solenidade de Corpus Christi. O evento tradicional para os fiéis da Igreja Católica, que exalta o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, além de representar a mensagem anunciada através da Eucaristia, percorreu várias ruas da capital. O evento, organizado pela Arquidiocese de Manaus por meio da Catedral Metropolitana, teve como tema Eucaristia, Vida e Missão no Chão da Amazônia. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas realiza mutirão no município de Parintins dos novos sistemas para a emissão da carteira de pesca, atualização de cadastro do empreendedor
e do empreendedorismo, além da emissão e declaração de inexigibilidade. O mutirão será realizado entre os dias 25 e 28 do mês de junho, das 8 às 17 horas, no Centro Multifuncional do município. A Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional abre inscrições a partir da próxima terça-feira, dia 25, e até o dia 27, para a capacitação de cuidador comunitário, que acontecerá na paróquia de São Raimundo, Praça Ismael Benigno, no bairro de São Raimundo, de 15 às 18 horas. A capacitação é realizada pela Fundação Dr. Thomas e pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, SEMAD. As aulas são gratuitas e voltadas às pessoas acima de 18 anos de qualquer nível de escolaridade. Uma embarcação naufragou ontem nas proximidades do município de Carauari. De acordo com as informações repassadas pela Marinha, ainda não há confirmação de desaparecidos ou mortos. O acidente aconteceu na manhã de ontem nas proximidades da comunidade Bacaba, no Rio Juruá. O barco tinha saído de Manaus com destino ao município de Carauari e transportava passageiros. Em nota, o comando do 9º Distrito Naval informou que direcionou uma aeronave do 3º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral ao local para apoiar os trabalhos de busca e salvamento. O Tribunal de Justiça do Amazonas, por meio da Vara de Execução Penal, iniciou na quarta-feira o mutirão carcerário feminino em conjunto com o Programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça. O objetivo é realizar audiências para avaliar processos dos regimes aberto e semiaberto e o cadastramento biométrico digitais e fotos das apenadas. A ação acontecerá também nos dias 26 e 27 deste mês. Além das audiências, o mutirão também inclui uma ação de saúde por meio da qual está sendo oferecida às apenadas a possibilidade de fazer um exame destinado à detecção de HPV, papilomavírus humano, com o uso de um novo método de coleta de amostras. O vírus, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, está associado a 70% dos cânceres de colo uterino. O Hemoan continua no clima do Junho Vermelho, mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue. E nessa semana, os bombais Garantido e Caprichoso estiveram no local para animar a campanha e estimular as doações para evitar que o estoque de bolsas fique crítico. A ideia é estimular ainda mais as doações. Um levantamento feito pelo Ministério de Saúde identificou que o ideal seria que de 3 a 5% da população doasse sangue para tranquilizar o estoque. E atualmente essa porcentagem não chega a 2%. Esse é o segundo ano da campanha aumentar a quantidade. A diretora-presidente do Hemoan, doutora Socorro Sampaio, disse que o Hemoan hoje tem mais de 500 mil pessoas cadastradas como doadores de sangue, mas a quantidade que vem de uma forma fidelizada é bem menor. É em torno de 15%. Hoje o Hemoan tem mais de 500 mil pessoas cadastradas como doadores de sangue, mas a quantidade que vem de uma forma fidelizada é bem menor, é em torno de 15%. Então esse mês também ajuda a sensibilizar novamente aquelas pessoas que já têm cadastro conosco e aquelas que ainda não começaram a fazer a doação. O Ministério Público Federal no Amazonas ajuizou ação de improbidade administrativa e também ação penal contra o ex-prefeito de Anamã, Gessimar Pinheiro Matos, por não ter repassado à Receita Federal contribuições previdenciárias de servidores públicos e de prestadores de serviços do município. Na ação de improbidade, o Ministério Público Federal pede em caráter liminar o bloqueio de aproximadamente R$835 mil em bens e valores do ex-prefeito. Já na ação penal, ele é acusado pela prática do crime de sonegação de contribuição previdenciária previsto no artigo 337-A do Código Penal. Está sujeito a penas que variam de 2 a 5 anos de prisão e pagamento de multa para cada situação criminosa praticada por ele. Ao todo, foram pelo menos 26, segundo a denúncia. As ações sustentam que entre dezembro de 2014 e janeiro de 2015, o então prefeito excluiu da guia de recolhimento do FGTS e informações à Previdência as informações cadastrais e vencimentos dos segurados obrigatórios. Com isso, deixou de recolher integralmente os valores devidos à Previdência Social. Como consequência dessa omissão de dados, os pagamentos de contribuições previdenciárias por parte do município eram menores que o devido. Foi constatado também que Gessimar Matos fraudou a fiscalização tributária ao deixar de apresentar as folhas de pagamentos realizados aos segurados contribuintes individuais, uma vez que prestaram serviço remunerado ao município, mas não tiveram nenhum valor correspondente recolhido à Previdência. A Receita Federal apurou o ocorrido e apontou o ex-prefeito como responsável do crédito tributário representado no valor
de R$ 706.264,08. Após mais de 8 horas de julgamento no Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília, o povo Baimiria Troari teve reconhecido o direito à consulta prévia antes da concessão de licença de instalação para as obras do linhão de Tucuruí, que corta suas terras no Amazonas. Apesar da maioria dos desembargadores terem votado contra a nulidade do leilão do empreendimento defendida pelo Ministério Público Federal, todos reconheceram que os indígenas deverão ser consultados antes da próxima etapa do licenciamento ambiental. E com o intuito de apoiar a estruturação da atividade turística no Amazonas, a Superintendência da Zona Franca de Manaus promoverá no mês de julho 2 ações relacionadas a esse importante vetor da economia regional, que tem grande potencial econômico, podendo complementar a atividade industrial da Zona Franca. Nos dias 8 e 9 de julho próximo será realizado na sede da SUFRAMA o seminário O Turismo como Vetor de Desenvolvimento da Amazônia. O evento é voltado a autoridades governamentais, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e demais interessados em promover o debate sobre o desenvolvimento da atividade turística na região, a partir da identificação dos principais gargalos, vislumbrando ainda projetos em andamento ou a serem desenvolvidos no Amazonas. Poderíamos estar discutindo avanços como os povos indígenas podem contribuir com o desenvolvimento sustentável. Temos um imenso conhecimento sobre a biodiversidade, mostrando as nossas soluções, mas infelizmente estamos sendo vistos como inimigos por esse governo e a sociedade precisa estar aberta para isso. A afirmação é da deputada federal Gêmea Vapchana do Rede de Roraima, que esteve em Manaus nesta quinta-feira, presente ao encontro com lideranças indígenas do Amazonas, organizado pela Frente Amazônica de Mobilização em Defesa dos Direitos Indígenas, do auditório do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Petróleo do Amazonas. A parlamentar que preside a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas afirmou que a reedição da medida provisória 870 por meio da medida provisória 886, feita na quarta-feira pelo governo federal, é inconstitucional. Será realizada de 1º a 3 de julho a 8ª Conferência Estadual de Saúde do Amazonas. O decreto número 40.814 de 13 de junho, que dispõe sobre a convocação da conferência, foi publicado pelo governo do Amazonas na edição do dia 13 do Diário Oficial do Estado, que circulou na última terça-feira, dia 18. Pré-requisito para participação na Conferência Nacional de Saúde, a Conferência Estadual de Saúde será realizada no Centro de Convenções Vasco Vasquez. O tema da Conferência Estadual de Saúde em 2019 é Democracia e Saúde, Saúde como Direito, Consolidação e Financiamento do SUS. O secretário estadual de Saúde, Rodrigo Tobias, afirmou que a Conferência Estadual é considerada o maior evento de participação social no Amazonas. No total, a reunião contará com a participação de 549 delegados, que são representantes dos 62 municípios eleitos nas conferências municipais. O governo do Amazonas busca financiamento para retomar projeto habitacional em comunidade atingida por incêndio em 2011. A reportagem é de J. Rai. O governo do Amazonas está buscando financiamento federal para retomar as obras do projeto Cachoeira Grande, iniciado em 2011, logo após o incêndio na comunidade Arthur Bernardes, localizada ao lado da ponte do bairro São Jorge. Ao longo desse tempo, o terreno foi aterrado e terraplanado, mas o projeto habitacional sequer começou. Nesta semana, o vice-governador e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, em companhia do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Josué Neto, esteve em Brasília em reunião com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Henrique Canuto. Carlos Almeida e Josué Neto foram pleitear a liberação do recurso para a construção de 512 apartamentos pelo projeto atual para as famílias atingidas pelo sinistro na comunidade Arthur Bernardes há quase 8 anos. O ministro Gustavo Canuto afirmou que o projeto do estado do Amazonas será estudado, mas alertou que já está com o orçamento comprometido com outras demandas já recebidas anteriormente. Entretanto, disse o ministro do Desenvolvimento Regional, pode haver sobra de recursos. O outro caminho será a busca de suplementação orçamentária. Canuto ainda lembrou que a bancada do Amazonas também pode construir
abrir caminhos para o financiamento do projeto. Neste sentido, destaca o vice-governador Carlos Almeida, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, será importante na articulação política. Carlos Almeida destaca que o projeto Cachoeira Grande atenderá não apenas os moradores da antiga comunidade Arthur Bernardes, mas também do bairro Educandos, atingido por um outro grande incêndio em dezembro de 2018. 6h15 em Manaus. Com a cheia dos rios nos últimos meses, 11 municípios já acumularam perdas de mais de 60 milhões em produção agrícola no estado. O levantamento referente aos 5 primeiros meses deste ano foi divulgado segundo dados apresentados pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM. As culturas mais afetadas são de banana, macaxeira e mandioca. Dos 11 municípios que sofreram perdas na produção, 8 tiveram situação de emergência reconhecida pelo Sistema Nacional de Proteção da Defesa Civil, o SIMPEDEC. Ao todo, 2.632 famílias foram afetadas nessas localidades. De acordo com o IDAM, até agora, Bomba foi o campeão de perda, com déficit de 22.608.990 reais com a cheia do Rio Madeira. O município também tem a maior quantidade de famílias atingidas, são 1.411, de acordo com dados do IDAM. Polícia. Joelson Ferreira Soares, 23 anos, Josué Ferreira Soares, 2 irmãos bandidos de 19, Marclay Moraes de Souza, 20 anos, e Charles Sanches Moraes, outro bandido de 27 anos, foram presos e suspeitos de participação no assassinato do sargento Luiz da Silva Costa, de 56 anos, morto após reagir a um assalto em uma loja que trabalhava como vigilante na Zona Leste. Com exceção de José, todos os outros suspeitos se entregaram à polícia com seus advogados. Charles e Marclay levaram o carro usado na fuga e a arma roubada do sargento. O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Ao serem questionados se estavam arrependidos do crime, Joelson, Charles e Marclay optaram por silêncio. José afirmou que se arrependia e que buscaria perdão através de Deus, mudando de vida. Já está convertido e já comprou inclusive uma Bíblia. Joelson já tinha sido preso no ano passado após confessar que praticava assaltos a ônibus do transporte alternativo e rotas do Distrito Industrial entre 2 e 3 vezes por semana. Josué Ferreira tem passagens pela polícia por roubo, latrocínio e porte ilegal de arma de fogo. Peregrini, que lista desses bandidos, hein, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, são bandidos da mais alta periculosidade, bandidos aí que merecem ficar muito tempo na cadeia, sem dúvida nenhuma, Paulo, e esse crime que chocou aí a cidade devido à frieza, à malvadeza de atirarem no homem que já estava no chão, um pai de família que foi morto aí, crivado de balas por esses bandidos. E esse Josué, em Peregrini, já está convertido, né? É o mais perigoso, né? Esse daí é o mais perigoso de todos. Esse daí foi quem efetuou os disparos, foi ele que matou o sargento. Pois é, está arrependido e já está convertido. Sim, já está, né? Segundo ele, agora é um homem de Deus que converteu, segundo ele está livre dos pecados e vai para a cadeia, quando sair vai se dedicar à obra. 6h22 em Manaus. Peregrini, conte mais do que aconteceu nas últimas horas na cidade, não esconda nada. Conto tudo, Paulo Guerra, segundo a tua orientação, não esconda absolutamente nada. Então eu vou contar que no pronto-socorro 28 de agosto, um homem deu entrada vítima de agressão física. Segundo as primeiras informações, ele apanhou da própria esposa, da própria companheira. Ele chegou completamente embriagado em sua residência, estava fazendo graça, trançando as pernas. A mulher aproveitou e deu-lhe uma pisa, deu-lhe uma verdadeira pisa nesse homem. Ele deu entrada no pronto-socorro com o supercílio quebrado e outros hematomas pelo corpo. Ainda do pronto-socorro 28 de agosto, uma pessoa vítima de acidente de trânsito deu entrada, era por volta de 22h30 quando essa pessoa deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da Zona Leste da cidade. Daí o bicho pegou no pronto-socorro João Lúcio. Um homem deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes,
socos e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que esses dois homens se desentenderam, né? Um deu-lhe uma pisa no outro e o desentendimento foi causado por uma briga de trânsito ocorrida na Avenida Camapuã, proximidades do pronto-socorro Francisca Mendes. Os dois homens, um trancou o outro trancou um, daí os dois desceram do carro e foram para a via de fato. Isso tem acontecido diariamente na cidade. Todo cuidado é pouco, gente, cuidado no trânsito, a gente nunca sabe quem é, se de repente é um bandido lá do outro lado. Se ele está armado, já pensou? Muita gente vem aí brigando no trânsito. O que tem acontecido também é que as pessoas ficam com raiva em alguns retornos, principalmente aquele ali da Avenida Camapuã. Tem um retorno na Avenida Camapuã, logo após o terminal, primeiro retorno depois do terminal 4, que o Manaus Trans precisa fazer uma verificação ali. O negócio está muito próximo de um acidente de grandes proporções. Aquele retorno, o pessoal está na fila, 10, 15 carros na fila, vem o outro mais gaiato, passa pelo lado e furando a fila de todo mundo, daí tem briga, o negócio não está fácil, mas nós precisa fazer uma fiscalização ali de preferência, multando os infratores. É a Avenida Camapuã, logo após o terminal 4 de quem vai no sentido para o Francisca Mendes. Esse retorno já causou vários acidentes e pode causar ainda mais. A situação é muito perigosa devido a esse retorno na Avenida Camapuã. E mais, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias do pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte! Dois homens estavam brigando pelo amor da mesma mulher em um bar localizado na Avenida Itaúba, Rua dos Bares, na zona leste da cidade. É um bar do lado do outro. E agora, nesse momento, o som ao vivo continua. Muita gente ainda bebendo nessas horas na Avenida Camapuã. Só que mais cedo, por volta das 3h35 da madrugada de hoje, dois homens brigavam pelo amor da mesma mulher. Uma mulher que usava aquele conjuntinho que está na moda agora na Zona Leste, custa R$15. Dos personagens de Walt Disney, aquele do Pluto, do Piu Piu, do Tom e Jerry, só o top e o short bem apertadinho. Aí uma mulher gorda estava vestindo o bucho em cima da coxa, o peito em cima do bucho, uma visão do inferno. Ainda assim, dois homens estavam brigando pelo amor dessa mulher. Ela pode ser eleita a qualquer momento a mulher coruba, as pernas cheias de casca de ferida. Ainda assim, os dois homens estavam brigando por ela, e um deles, Paulo Guerra, sacou uma faca e desferiu um violento golpe na barriga do outro, que deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo, no bico do urubu. Ele estava mais para lá do que para cá. O passaporte desta para pior já estava carimbado. Daí entrou em cena os anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo e salvou a vida desse homem. Ele já não corre risco de morte, porém quase ele vai desta para pior. Ele ficou no bico do urubu por causa da mulher, a curubenta da zona leste da cidade, que causou essa briga. O cabelo mal pintado, a raiz tem bem um palmo, e daquele louro vatapá que elas pintam, Paulo Guerra, aí o cabelo cresce, elas não retocam, aí tinha um palmo de raiz, e ainda assim os homens estavam brigando. O conjuntinho, né, da zona leste, que é do Walt Disney, nós estávamos usando do Piu Piu, e o sandália havaiana, ainda assim os dois homens brigavam pelo amor da curubenta da zona leste da cidade. E mais, do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um homem deu entrada entalado entre a vida e a morte, já estava com a cabeça roxa. Ele estava comendo um churrasco da Avenida Camapuã. Tem muito churrasco ali perto do cruzamento com a Mirra. É uma banca atrás da outra, disputando quem vende a carne mais dura.
escura, no meio aquela fumaça, o vatapá é amarelo da poeira, o arroz a gente pensa que tem orégano, mas não, é a poeira das lotações do ônibus alternativo que passam ali. Todo churrasco tem cheiro de diesel ali na área da Avenida Camapuã, e aquele churrasquinho com cheiro de diesel. O homem foi comer um churrasco desses e se entalou com um pedaço de carne, foi levado ao Platão Araújo com vários hematomas na costa, hematomas nas costas. É que as pessoas batiam na costa dele para a carne sair, mas a carne não saía. Se ele não chega mais rápido no pronto-socorro, poderia ter passado desta para pior. Quando te dá um pedaço de carne, quase quebra o azulejo, meu amigo, quase quebra a cerâmica lá do pronto-socorro Platão Araújo, do pedaço de churrasco que mais parecia uma pedra que estava engasgado na goela, né? Que estava atravessado na goela desse cliente do churrasquinho com cheiro de diesel lá da Avenida Itaúba. O pior não foi o churrasco, foi os murros que ele levava na costa para a carne sair, e a carne não saía. O churrasco é servido também, Paulo Guerra, com aquela farinha fecho, com os bagos que é uns monstros. Aquela farinha que mais parece fecho é servida lá nos churrasquinhos da Avenida Itaúba. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma malvadeza, uma atitude covarde. Um homem vinha descendo a ladeira da Avenida Louro Abacate, quando de repente Paulo Guerra, um homem, ele vinha descendo de bicicleta, quando o homem o recebeu com uma perna mancada no peito. Ele, imagine a cena, ele vinha descendo de bicicleta e o outro esperando. Quando ele foi passando, deu-lhe uma paulada no peito, levou a perna manca nos peitos, a bicicleta caiu e ele foi levado ao pronto-socorro, onde recebeu os primeiros procedimentos. A marca da paulada ainda ficou no peito. Realmente uma situação muito complicada. As informações dão conta de que esse crime, essa agressão, tem a ver com triângulo amoroso. Esse ciclista estaria envolvido com a namorada do agressor. O agressor, né, que estava aí todo enciumado por estar sendo passado para trás por esse homem que, né, todo metido a bonito, cabelo moicano, parece alguém que eu conheço. Aí estava levando, o Paulo Guerra acabou levando uma paulada no meio do peito. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas na cidade. O carro-tumba do Instituto Médico Legal fez deslocamento para o SPA, onde o homem deu entrada à vítima de tiro, vítima de bala. Logo, ele foi rapidamente atendido, porém o balaço pegou no peito, pegou no órgão vital, e ele não resistiu aos ferimentos e morreu na bala, morreu no tiro, e o carro-tumba do IML já fez o frete e o levando para a pedra gelada do Instituto Médico Legal. Morte no Beco Mossoró, bairro de Petrópolis, São Francisco, naquela área ali de fronteira, lá em que está localizado o Beco Mossoró, o perigosíssimo Beco Mossoró. E lá no Beco Mossoró, um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 10, 7 balaços pelo corpo, 5 foram na cabeça. Recentemente esse mesmo homem estava na cadeia. Ele cumpriu aí mais ou menos uns 6 meses de cadeia pelo crime de tráfico de drogas. Quando saiu da cadeia, ele foi morar no sítio. Foi morar lá na BR-174, no meio da estrada. Só que agora no feriado ele resolveu vir para Manaus, passar o feriado na capital. Só que aquele não encontrou diversão, aquele encontrou a morte, e morte por bala. Após receber os balaços, ele não resistiu aos ferimentos
e morreu. A campainha da morte tocou para ele. E as primeiras informações dão conta de que esse homem não era boa bisca. Ele era ex-presidiário e já havia sido preso também pelo crime de tráfico de drogas. Um homem até o presente momento não identificado foi baleado em circunstâncias ainda misteriosas. Rapidamente ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo. Ele deu entrada entre a vida e a morte. O passarinho da morte já estava à espera. O passarinho da morte cantou para ele. Aí um ouvinte me diz: Pelegrina, esse passarinho da morte canta muito feio. Eu respondi: minha senhora, quem canta bonito é Roxinol, Irapuru, Bem-te-vi. O passarinho da morte não podia cantar bonito. O passarinho da morte cantou para essa vítima de bala que não resistiu aos ferimentos e morreu. Lamentável. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é profundamente lamentável o que aconteceu ontem na garagem da empresa de transporte Jaçanã. Em uma escavação, um homem morreu, um trabalhador morreu enquanto trabalhava. Ele tinha 47 anos de idade e infelizmente perdeu a vida quando estava buscando o sustento de sua família, quando estava trabalhando e acabou morrendo. Uma morte que nós lamentamos profundamente. Tomara que nosso Senhor Jesus Cristo dê conforto a essa família que perdeu esse ente querido quando estava trabalhando. Que Papai do Céu conforte a família desse homem que morreu na garagem da Jaçanã. E que a empresa Jaçanã preste aí, dê todos os direitos a esse trabalhador, já que ele morreu lá dentro dessa obra que não tinha nenhum tipo de segurança lá para o trabalhador, que acabou morrendo. Que o pessoal da Jaçanã Transportes consiga aí, pelo menos na parte de despesas, ajude essa família aí que não tem nada que possa recuperar a vida deste homem. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, já fizemos contato com o Coronel Bruno Azevedo, comandante do policiamento especializado de Manaus, do Amazonas. Coronel Azevedo nos passava as informações. E atenção! Em confronto com a polícia, bandido morre na invasão Monte Oreb. E tudo aconteceu assim, madrugada de hoje. Policiais da Rocan foram informados que havia homens armados vendendo droga na comunidade Monte Oreb. Essa comunidade que é dominada por traficantes, essa comunidade que tem milícia, nem carro entra, nem carro da Rocan, que é carro 4x4, consegue entrar na comunidade Monte Oreb. Mas e daí? Com a Rocan não tem essa não. Se não vai de carro, vai a pé. Os policiais desceram a invasão Monte Oreb para verificar a denúncia do cidadão que denunciou que tinha gente armada vendendo droga. Logo que chegou na invasão, logo que começaram a descer a ribanceira, se depararam com homens armados, homens vendendo droga. Daí foram feitas abordagens e um dos homens resolveu atirar na polícia, resolveu atirar na equipe da Rocan. Para não morrerem, os policiais da Rocan revidaram os tiros. Um dos bandidos foi baleado, rapidamente baleado. O homem foi levado por policiais da própria Rocan rapidamente ao pronto-socorro Delfina Viz. A Rocan ainda socorreu os bandidos que queriam matá-los. Com muita honra os bandidos, aliás, com muita honra os policiais, ainda mesmo com o bandido tentando matá-los, levaram o bandido para o pronto-socorro. Chegando no pronto-socorro Delfina Viz, o passarinho da morte. O passarinho da morte cantou para o bandido que não
resistiu aos experimentos. E a campainha da morte cantou para o bandido que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu em confronto com a polícia. Foi atirar na Rocan, pediu para morrer. Quer morrer? Atira na Rocan. E assim foi. O bandido atirou na Rocan e morreu. Já foi levado ao Instituto Médico Legal e será dado ao barro ainda no dia de hoje. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. Mas Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, eu ia esquecendo de comentar. Paulo Guerra, no pronto-socorro Platão Araújo, um homem chegava hoje pela madrugada, passando mal, com dores pelo corpo, e ia pegando o ralho da esposa. Tá muito mole, qualquer virose te derruba. É muito triste um homem que pega ralho de sua amada. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. O inverno no hemisfério sul começa às 12h54 desta sexta-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, o fenômeno El Niño, que acompanhou o Brasil no verão e no outono, deverá continuar influenciando o tempo. Um aquecimento acima do normal na parte do Pacífico próximo ao Equador que dificulta a entrada do ar frio. Ainda segundo o IMET, a probabilidade da ação do El Niño passa de 50%. A consulta foi feita em centros internacionais de meteorologia. O site Climatempo prevê que durante o inverno de 2019 quase todas as ondas de frio serão desviadas para o oceano e deve terminar com temperaturas acima da média. Independente disso, a véspera da estação em Santa Catarina teve temperatura abaixo de zero. Nesta quinta-feira, houve geada nos municípios de Serra do Estado. Nevoeiros também mudaram a paisagem do Vale do Itajaí e do litoral norte catarinense. A Agência Nacional de Telecomunicações determinou que as operadoras criem em 30 dias uma lista de consumidores que não querem mais receber chamadas de telemarketing. 10 estados e uma capital têm leis para evitar abusos de empresas de telemarketing. Em São Paulo, as pessoas podem cadastrar o número do telefone para bloquear as chamadas desconhecidas. As exceções são empresas de filantropia, de cobrança ou que mantenham alguma relação com o cliente. O brasiliense Matheus Costa Ribeiro, de 19 anos, é o mais jovem do mundo a conseguir uma vaga em um programa de mestrado em Direito na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A instituição é uma das mais renomadas do mundo. O curso em Harvard é correspondente ao mestrado e tem previsão de começar em agosto. Em novembro de 2018, Matheus ficou conhecido após se tornar o advogado mais jovem do Brasil a fazer uma sustentação oral no Supremo Tribunal Federal. Aos 18 anos, Matheus Ribeiro se formou na Universidade de Brasília e foi aprovado de primeira no exame de ordem. A trajetória acadêmica começou em 2014, quando o estudante foi aprovado no vestibular da UNB com apenas 14 anos. O presidente Jair Bolsonaro admitiu ontem que pode disputar a reeleição em 2022 caso não seja aprovada uma boa reforma política. Após discursar na Marcha para Jesus, tradicional evento evangélico realizado na zona norte de São Paulo, Bolsonaro deu entrevista e um repórter perguntou: presidente, o senhor vai tentar a reeleição? Se tiver uma boa reforma política, eu posso até, nesse caldeirão, jogar fora a possibilidade de reeleição. Agora, se não tiver uma boa reforma política e se o povo quiser, estamos aí para continuar mais 4 anos, respondeu Bolsonaro. Um dos filhos da deputada Floderlis contou à Polícia Civil que suspeita do envolvimento da mãe e de 3 irmãs na morte do pai, o pastor Anderson Carmo, morto a tiros no último domingo. Segundo o jovem, uma delas ofereceu R$10 mil ao irmão Lucas dos Santos para matar o pastor. A deputada afirmou por meio da assessoria que não irá se pronunciar sobre o assunto. O rapaz, que não teve a identidade revelada, disse que a mãe e 3 irmãs colocavam remédio na comida do pastor e que isso seria causa de seus problemas de saúde. Ele contou também que Anderson mostrou uma ameaça de morte que tinha recebido em fevereiro. Ontem a justiça aceitou o pedido da Polícia Civil do Rio e determinou a prisão de outros 2 filhos de Floderlis pelo assassinato.
Flávio dos Santos confessou ter dado 6 tiros no padrasto e disse que o irmão Lucas dos Santos seria ajudado a comprar a arma usada no crime. Os dois já estavam presos desde segunda-feira por outros crimes. Flávio por violência doméstica, Lucas por tráfico de drogas. Procurada, a deputada afirmou por meio da assessoria que não irá se pronunciar. O presidente chinês Xi Jinping disse que a China e a Coreia do Norte concordam que uma definição política sobre o programa nuclear norte-coreano é uma tendência inevitável. Ele ainda pediu mais diálogo entre o regime de Kim Jong-un e os Estados Unidos, emperrados desde o fracasso da reunião de fevereiro no Vietnã. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos proibiu as companhias aéreas comerciais americanas e voos em espaços aéreos do Irã por possíveis riscos decorrentes de tensões políticas e atividades militares. Todas as operações de voo sobre as águas de Teherã, sobre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã estão proibidas até novo aviso. Anunciou ainda a APA, justificando a proibição por conta das atividades militares agudas e as crescentes tensões políticas naquela região, que apresentam um risco inadvertido para as operações da aviação civil americana devido a erros de cálculo ou identificação. Um tribunal turco condenou à prisão perpétua 151 pessoas em um dos maiores julgamentos realizados por ocasião da tentativa de golpe de Estado de 2016. O tribunal de Sincan, na província de Ankara, condenou a prisão perpétua agravada 128 pessoas, o que implica em condições de encarceramento especialmente duras, e a prisão perpétua outras 23 pessoas por tentativa de derrubada da ordem constitucional, assassinato e tentativa de assassinato, informou a agência de notícias DHA. Por outro lado, 32 pessoas foram liberadas e 27 receberam sentenças que chegam a 20 anos de prisão por pertencerem a uma organização terrorista, segundo a mesma fonte. Um terremoto de magnitude 6,2 graus na escala Richter sacudiu hoje as ilhas Kermadec, no norte da Nova Zelândia, sem que as autoridades informassem inicialmente sobre danos ou emitissem um alerta de tsunami. Ao menos 30 pessoas, incluindo várias crianças, morreram hoje em um incêndio em um imóvel que também funcionava como depósito de palitos de fósforo na Indonésia, anunciaram as autoridades. As fotografias da tragédia mostram corpos carbonizados empilhados. As imagens dos canais de TV exibem colunas de fumaça na casa localizada em Bunjai, em Sumatra Setentrional. O presidente Bolsonaro trocou pela segunda vez o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O general da Reserva, Floriano Peixoto, estava no cargo desde a saída de Gustavo Bebiano em fevereiro. Peixoto sairá para assumir a presidência dos Correios no lugar do também general da Reserva, Juarez Cunha. Cunha teve demissão anunciada durante o café da manhã com jornalista na semana passada e deixou o cargo na quarta-feira. O agora ex-presidente dos Correios tinha se manifestado contra a privatização da empresa. Bolsonaro é a favor. Ainda não foi anunciado o novo titular da Secretaria-Geral da Presidência. O site Intercept divulgou ontem à noite em uma rede social novos trechos de mensagens atribuídas a procuradores da Lava Jato em Curitiba, extraídas do aplicativo Telegram. A nova conversa, segundo o Intercept, ocorreu em 13 de março de 2017 entre o coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, e o então procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, atualmente aposentado. Na conversa, Deltan repassa a Carlos Fernando uma orientação que havia recebido do então juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça e Segurança Pública. Ainda segundo os supostos diálogos, Deltan pede a Carlos Fernando que apague o diálogo e o procurador segue a recomendação. Intercept ressalta o fato de que a procuradora não esteve presente no primeiro depoimento do ex-presidente Lula ao então juiz Sérgio Moro no processo do triplex do Guarujá. Segundo o Intercept, esse novo trecho mostraria que o então juiz Sérgio Moro comandou a força-tarefa da Lava Jato em violação das regras éticas e que ele teria se comportado como promotor-chefe. E revelaria uma contradição com o que Moro disse no Senado. Questionado sobre o novo diálogo, o ministro repetiu o que disse no Senado e reafirmou que a procuradora nunca saiu da Lava Jato. A força-tarefa da Lava Jato disse que não iria se pronunciar. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. A Folha de São Paulo. Lá na frente todos votaram em mim, diz Bolsonaro. O Globo. Estados que fizeram ajuste investem 4 vezes mais. Porto Alegre, 0 hora. O FGRS rejeita 43% dos aprovados por sistema de cota racial em 2018. Correio do Povo em Fortaleza. Bolsonaro admite tentar reeleição se não houver reforma política. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. A operação de áudio de Itamar Jardina e Hernandes Sampaio. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às 5h45.